Olá, o documentário de hoje tem como tema o transtorno bipolar, uma doença que atinge de 1 a 4% da população brasileira. Além dos aspectos da doença, o trabalho mostra a opinião de especialistas e as políticas voltadas para o tema. Em um momento, você tem a sensação de pertencer ao topo. De repente, o sentimento de uma rápida avalanche que derruba e você não consegue levantar. Caracterizado por oscilações que vão da depressão à euforia, o transtorno bipolar é uma síndrome genética incurável que atinge cerca de 1% da população de Campinas. O equivalente a esse estádio lotado. Circula muita informação no sentido de que é uma doença que deixaria as pessoas mais criativas, que é associada inclusive a pessoas que foram muito importantes, o que deixa essa doença com um certo glamour, né? E isso acaba mascarando as dificuldades que as pessoas que têm essa doença acabam passando. O comentário da mãe de um paciente desses assim, doutora, eu rezo para ele morrer antes de mim, porque eu sei que se eu morrer antes, ele pode ser morto ou ele vai matar alguém. A psicose maníaco-depressiva é conhecida há aproximadamente 4.000 anos, mas somente em 1993, a Organização Mundial de Saúde mudou o nome da doença para transtorno bipolar. A gente hoje em dia fala em transtorno bipolar porque a maior parte das pessoas não fica psicótica. Então, o termo psicose maníaco-depressiva não designa claramente o que é o transtorno bipolar, né? E também por conta do preconceito. É mais fácil aceitar transtorno bipolar do que PMD, psicose maníaco-depressiva. O termo bipolar foi criado para caracterizar os extremos do transtorno, a depressão e a mania, também chamada de euforia. A depressão na pessoa com transtorno bipolar é recorrente, não é uma só. São várias ao longo da vida ou são depressões de longa duração. Além disso, uma diminuição da energia e um humor para baixo, uma diminuição do interesse, da motivação. Mania e hipomania vem mais de ativação, mais de euforia. Vem sempre dentro de humor irritável, impaciência, pavio curto, pressa, a sensação que os outros são lentos. E aí o que acontece? Vai distorcer o que os outros falam e aí geram-se outras consequências. Minha depressão era ficar dormindo, entrava em crise de choro, chorava muito, né? Ficava desse jeito mal. Quando eu estava na euforia, eu ficava naquele pico alto, que hora para minha família me aguentar não era fácil, porque eu falava demais, viu? A bipolaridade ocorre na área do cérebro responsável pelas variações de humor. Nos portadores do transtorno, a região chamada de sistema límbico é alterada geneticamente, mas ainda não se sabe como ela realmente processa e executa as funções. A pessoa ter um episódio de depressão é uma coisa, mas ela ter tido 10 episódios de depressão e 10 episódios de mania, isso acarreta num desgaste muito grande para o sistema nervoso. O transtorno bipolar se manifesta de maneiras diferentes. O tipo 1, o mais grave, é caracterizado por depressões e manias, uma felicidade patológica que causa distorções da realidade e podem levar ao delírio. O tipo 2 também possui episódios de depressão, mas a mania aparece na forma mais leve, denominada hipomania. O controle da doença é feito através de alguns medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Campinas dispõe de R$ 3 milhões por mês para a saúde mental. Destes, 600 mil são destinados à compra de remédios, mas a cidade também conta com a ajuda do Estado. É um recurso que, embora ele pareça ser muito, diante da necessidade que a saúde mental ela nos traz e exige, esse valor acaba sendo necessário
maiores recursos. No caso da saúde mental, inclusive, a verba federal não chega a 30%, dá 20%, 25%, e o Estado só põe os medicamentos de alto custo. Hoje, o atendimento de saúde é responsabilidade do município. O Estado, ele gerencia o atendimento. Apesar de ter assumido a responsabilidade, o governo municipal peca na gestão ao deixar faltar medicamentos. Muitas vezes aconteceu de ir no posto de saúde e não ter medicação e a gente tem que voltar ao médico, pedir nova receita e você ir na farmácia comprar porque não tinha medicação. Sem o tratamento com os remédios, o bipolar pode ter atitudes extremas, como descontrole financeiro, abuso de álcool e drogas e ideias de suicídio. Nessas ocasiões, a ajuda das pessoas próximas, como família e amigos, é essencial. É importantíssimo o acompanhamento da família. Se ele não estivesse no Cândido, não estivesse trabalhando e também fazendo parte, porque assim não é só o trabalho, mas fazendo a terapia, hoje ele teria voltado para uma clínica psiquiátrica. A família precisa também perceber, porque a família precisa socorrer quando a pessoa mesmo entra em crise e ela não detecta. E muitas vezes é a família que precisa dar o remédio nos períodos mais críticos. Então é um trabalho conjunto. A Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, surgiu para auxiliar a família a lidar com o tratamento do paciente. Apesar da importância desse apoio, Campinas não possui esse suporte. E o apoio familiar é uma coisa assim primordial, porque ele vai entender o dia que você não vai levantar, ele vai entender o dia que você não vai lavar a louça, ele vai entender que você não quer tomar banho, que você não tem libido, que acaba, a vida fica zerada e você começa de novo. Como nem todo paciente tinha o apoio da família e muitas vezes era abandonado nos manicômios, foi apresentada em 1978 a proposta da reforma psiquiátrica. O objetivo era diminuir gradativamente o número de internações até a extinção. Na época, Campinas tinha 1.200 vagas para as doenças mentais. Em 2001, foi aprovado o projeto de lei do deputado federal mineiro Paulo Delgado, que propôs a redução de leitos em hospitais psiquiátricos. A cidade de Campinas possui hoje em torno de 11 mil portadores do transtorno bipolar e apenas 120 leitos. Para a prefeitura, este número é considerado suficiente. Campinas tem 1 milhão de habitantes. Por volta de 500 mil vidas e 550 usam o SUS. 450 mil habitantes usam os planos de saúde, que existem vários na cidade. Então, desse seu número, metade, eu acredito que eles estejam na saúde privada. No caso da saúde mental, por exemplo, a gente tem muitos atendimentos em centros de saúde que não são registrados em lugar nenhum. Então, é um problema sério esse. Com a redução das internações, os portadores de doenças mentais, inclusive do transtorno bipolar, começaram a ser tratados no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Hoje, a média nacional é de 0,48 centros por 1.000 habitantes. Em Campinas, este número chega a 0,86. Apesar de não ter nenhum atendimento específico para o transtorno, a cidade pode ser considerada modelo no tratamento da saúde mental. A realidade de Campinas é uma realidade diferenciada do Brasil, né? Muitos hospitais por aí ainda funcionam, muitos lugares, são poucos CAPs, poucos projetos de geração de renda, de convivência, enfim, esse projeto da ampliação da rede de saúde mental. O paciente do CAPS tem o atendimento de profissionais da psiquiatria, da enfermagem, da terapia ocupacional e da psicologia. Quando o usuário ele chega e ele é inserido, no CAPS para assistência, a gente define se o caso ele é intensivo, não intensivo ou semi-intensivo. Ele pode ter no seu fluxo aqui dentro, medicação assistida, ser mais assim um quadro de cuidado intensivo, estar mais em crise, então a gente vai cuidar de tudo. E a gente entende que o ser humano é mais complexo que a psiquiatria, que a psicologia, que a enfermagem, que todas as áreas, nessa possibilidade efetiva de troca entre os saberes, podem entender o ser humano de um modo mais complexo e intervir em diferentes facetas.
Hoje, 30 anos após o início da reforma psiquiátrica, a substituição dos manicômios pelos CAPs ainda gera polêmica em relação ao tratamento do transtorno bipolar. O CAPs não está aparelhado para conter uma pessoa numa agitação psicomotora, por exemplo, ou deixar a pessoa lá 1 ou 2 semanas internada até ela melhorar o suficiente para poder dar seguimento em casa. Hoje existem claras políticas para assistência mental, onde nós temos por objetivo retirar o paciente dos hospitais psiquiátricos, acabar com os manicômios, acabar com as instituições que internam. Viver internado não é a solução para as pessoas. Não digo, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro mais grave, que precisa de uma internação mais humanizada, né? Porque antigamente era complicado uma internação. Eu acho que o CAPs é muito importante, mas nós reconhecemos também a importância de que existam em hospitais da rede pública unidades para o tratamento de casos agudos. É importante que existam serviços ambulatoriais, é importante que exista o CAPs e é importante que exista a internação. E esse conjunto de alternativas dá o melhor tratamento para esses pacientes. Para a psiquiatra Doris Moreno, coordenadora do livro Da Psicose Maníaco-Depressiva ao Espectro Bipolar, o eletrochoque é o método mais eficiente e seguro para o tratamento de alguns bipolares. Porém, este recurso não é oferecido em Campinas. É o tratamento mais eficaz de que nós dispomos. É um tratamento salva-vidas. Da maneira como ele é feito hoje em dia, ele é feito com todos os critérios internacionalmente aceitos, seguindo todas as normas éticas e somente em instituições credenciadas. E a gente não usa nem para encaminhamento e nem como possibilidade, assim, porque a gente sai um pouco dessa questão da doença só como algo biológico ou como algo da questão do funcionamento do sistema nervoso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno bipolar é a 6ª maior causa de incapacitação humana. O tratamento inadequado leva o paciente a perder 9 anos de vida e 14 anos de produtividade. Ainda mais grave, estimativas apontam que 15% dos pacientes cometem suicídio. É muito difícil de manter o emprego, é muito difícil de manter relações sociais estáveis, é muito difícil de manter a própria autonomia lá pelas tantas, né? Os pacientes que tiveram muitos episódios, eles podem perder a capacidade de cuidar de si próprios. Medicamentos, convivência familiar, terapias, atendimento médico. Apesar das divergências de opiniões sobre o tratamento público do transtorno bipolar, uma coisa é clara: o suporte de toda a sociedade é o que define o futuro do paciente. Você perde amigos sim, você perde emprego sim, você perde... uma doença muito sofrida. É uma doença crônica, vai ter que se tratar o resto da vida, né? E você tem que ter consciência para sair disso. Eu cheguei a ver, quando eu estava saindo na rua, eu falei assim, o louco chegou. Então você sentia constrangido com essas falas. As pessoas mesmo internadas, quando saíam, falavam, nossa, a coisa mais dura é sair lá fora, porque enfrentar essa sociedade é difícil. Mas hoje, graças a Deus, está mudando. Viu? Eu acho que não há uma maturidade suficiente na sociedade brasileira ainda para avaliar como é difícil lidar com essa doença, como é desafiador para o paciente e para a família manter o tratamento e o quanto ainda tem que se fazer em termos de políticas públicas para que esses pacientes sejam adequadamente tratados. Eu quero crer que aqueles que pensam na hospitalização devam pensar no que isso representa para o familiar, o que isso representa para o paciente e o que isso representa na qualidade do atendimento. Porque se existe essa proposta então tem que ser mudada. Que a partir disso que é possível a sociedade ter uma imagem diferenciada do louco, que é um termo que se usa não mais como perigoso, como quem vai bater ou quem joga pedra, ou enfim, como quem não tem razão, mas como quem tem uma forma de viver, experimentar o mundo, tem um sofrimento, mas que pode conviver com as outras pessoas por ser diferente, assim como todas as outras são. Talvez, se você